Olá, meu nome é Lucas de Moraes, eu sou professor de literatura e esse é mais um episódio da oficina Classe A e Casa Verde de Literatura. Hoje a gente vai falar sobre Cinzas do Norte, do escritor brasileiro Milton Ratum. E é um livro bem pesado, Cinzas do Norte, né? Ele é triste, ao mesmo tempo que ele é bem impactante, porque ele trata de questões dramáticas envolvendo o Amazonas, a exploração, o extrativismo, né? Luta de classes e um drama familiar, inclusive um drama familiar dos bons, né? Primeiro eu gostaria de começar falando sobre o autor dessa obra, o Milton Ratum. Depois eu quero falar um pouco sobre o período em que ela é construída e o período que ela representa, né? Milton Ratum, ele nasceu em Manaus, dia 19 de agosto de 52. Ele é escritor, tradutor e também professor. O Ratum, ele tem descendência de libaneses, né? Ele é considerado um dos grandes escritores desse período pós-modernista da literatura. Ele estudou na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, estudou literatura lá, então, portanto, letras. Depois foi para Berkeley estudar, né, lá na Universidade da Califórnia. Ele escreveu 4 romances até então. O primeiro deles é O Relato de um Certo Oriente, inclusive um romance que o alçou à posição de grande escritor brasileiro, né? Se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Jabuti com esse romance. Ele escreveu Dois Irmãos, e aí já se revela, né, uma conexão que o Milton Ratum tem com o Machado de Assis. Porque o Milton Ratum, ele gosta de construir dramas familiares e gosta de se aprofundar psicologicamente em determinadas personagens. Uma vez que o Machado de Assis é mestre em fazer isso, Milton Ratum achou interessante, eu imagino, né, explorar dessa fonte as suas principais ideias para construir seus romances. O romance sobre o qual a gente vai falar agora, que é o Cinzas do Norte, ele tem alguns detalhes e algumas coisas que fazem remeter à literatura machadiana também. Bom, depois do Cinzas do Norte, aliás, depois do Dois Irmãos, ele escreve o Cinzas do Norte, né? Que ele ganha vários prêmios a partir desses romances. E depois ele escreve Órfãos de Eldorado. O Milton Ratum, ele vai utilizar muito algumas temáticas em comum nos seus romances. Uma delas, a gente pode considerar, é a questão social que envolve a Amazônia. A gente pode considerar também, né, além disso, a concepção que ele tem do que é a narrativa contemporânea. Ele vai misturar um narrador com outro, ele vai unir, às vezes, colocar 2 narradores dentro de um romance. Talvez para confundir, talvez para mostrar uma segunda opinião a respeito de uma história que é apresentada, né? Ele vai falar muito também sobre o regionalismo da Amazônia, de uma maneira que não costuma ser feito por outros escritores. O que eu quero dizer com isso, né? Normalmente, a literatura regionalista, principalmente a que fala sobre esse extrativismo, né, lá de Amazonas, ele fica restrito à literatura regional. E ele não vai, né, alçar outros ares e não vai conseguir atingir todos os públicos. O Milton Ratum consegue fazer isso. Ao mesmo tempo em que ele trata de questões regionais, ele também trata de questões universais. Então, misturando esses dois, ele constrói um tipo de história e de romance que faz você entender não apenas os problemas específicos daquele lugar, mas também problemas que têm a ver com os sentimentos das pessoas, um problema de família, um problema de amor, né? Isso acontece nos Cinzas do Norte bastante. Bom, ele fala também de lares desconstruídos, né? Lares desestruturados. Existe uma tendência política, principalmente de crítica à ditadura civil-militar que aconteceu entre 64 e 85, né? Inclusive, nessas 2 últimas obras que ele escreveu, que são O Dois Irmãos e Cinzas do Norte, o Milton Ratum, ele faz uma crítica direta ao regime militar brasileiro. Isso vai aparecer aqui no Cinzas do Norte, quando o patriarca da família, uma vez que é um romance familiar, ele tem conexões muito próximas, e às vezes próximas até demais, com membros, né, do regime militar. Esse romance, ele é um relato sobre a vida do Raimundo, o Raimundo Matoso, que é chamado de Mundo. Todo mundo ali tem um apelido, e esses apelidos têm significações externas, que não representam apenas o nome de alguém, né? Ele é um jovem que mora em Manaus, e ele deseja se tornar artista. Ele quer se tornar um pintor, começa desenhando desde cedo, e isso é o resumo geral, né? O pai dele odeia isso, ele não quer, ele quer que o filho dele cresça e se torne um empresário e dê continuidade ao seu negócio, né? E esse romance constrói em direção à ruína dessa família, que ela vai se desfacelar à medida que a narrativa progride e à medida que novas ideias vão aparecendo também. Principalmente ideias que têm a ver com qual é o objetivo de uma pessoa no mundo, se ela tem que continuar uma herança da família ou se ela pode alçar os próprios ares, né? Bom, a gente vai falar sobre o Raimundo, né? Ele é filho do Trajano Matoso. O pai dele, do Trajano, ele era um português que se instalou no Amazonas para explorar juta. Juta é um material de que se faz uma fibra para, enfim, tecido, bolsa, enfim, para bastante coisa, e a juta, ela dá muito emprego para o pessoal do Amazonas até hoje, inclusive. No começo do século XX, inclusive, né, uma informação aqui a partir da minha colinha, essa atividade ela foi introduzida na Vila Amazônia, perto da cidade de Paritins, por um grupo de japoneses, olha só.
e depois se tornou uma das principais economias do estado. Até hoje, inclusive, a cultura da juta, ela fornece uma fibra têxtil e incentiva as fábricas e a indústria, né, utilizado na confecção de telas, de cordas, sacos e vários outros tecidos também. Então o Trajano ele tinha uma fábrica de exploração de juta e de outras matérias lá em Manaus, e ele queria isso, lógico, herdado pelo pai, e ele queria que o filho dele desse continuidade a isso. É o que acontece? Óbvio que não, porque se fosse o que acontecia, acabaria o livro ali, né? A família ela tem uma propriedade na região e a família deles ajudou a construir basicamente tudo ali em volta. Eles são meio que fundadores da cidade porque tinham muito dinheiro, né? A família enriqueceu nesse ramo. Pro Jano, que é o apelido do Trajano, né, que administra essa propriedade que foi deixada pelo pai, o mundo ele é o herdeiro dele, ele tem que dar continuidade a esse empreendimento que é muito lucrativo. Mas o menino não quer fazer isso. Desde muito cedo, ele se mostra completamente diferente do pai, ele não concorda com essas ideias, ele não gosta da ideia de extrair, ele não gosta da ideia de explorar, né? Desde criança ele tem uma vocação que é voltada para o desenho, que é voltada para a pintura. Ele passa o tempo inteiro assim dos primeiros anos pintando, desenhando. Ele não quer saber muito de estudar, nem mesmo na escola ele vai muito. Quando vai ele só fica desenhando e sem saber ele alimenta a fúria do pai, porque o pai dele detesta tudo aquilo, ele não gosta de arte, ele não imagina que o filho dele vai conseguir alguma coisa com aquilo. Inclusive, ele começa a castigar o filho dele por causa disso várias vezes. É um negócio absurdo. Bom, aí a partir disso, a partir dessa fúria do pai dele, se desenrola uma série de eventos dramáticos, né? Que, inclusive, eles têm origem antes do próprio nascimento do Raimundo. O Jano, ele quer transformar o filho dele num homem de negócios, assim como ele, mas a personalidade do guri frustra o pai, porque eles não têm nada a ver. Então, o mundo, ele se aproxima, por exemplo, mais dos funcionários do pai, em vez de se aproximar dos amigos do pai, que são empresários, que são ricos. O menino gosta mais de pobre do que de rico, ele se sente mais à vontade com aquilo, né? E ele desenha compulsivamente. O Jano, ele quer o menino perto das famílias ricas, ele quer o guri próximo à elite, né? Porque ele acredita que está treinando o filho dele para começar a entrar naquele mundo aos poucos. Só que à medida que ele vê o mundo se distanciar dessas expectativas, o pai fica furioso. E aí a punição para isso é muito severa. Ele deixa o guri várias tardes dentro de um porão, sem poder desenhar. Às vezes o menino ele vai perguntar para a mãe, por que eu não posso ir para lá? E a mãe, que sabia o que estava acontecendo, ela não podia falar, né? Ele toma várias surras de cinturão, porque o pai dele associa esse lado artístico do mundo com questões de sexualidade, associa uma coisa que não tem a ver com a masculinidade, enfim. É uma bagunça. A mãe dele, que é a Alicia, ela tenta proteger o filho dessas agressões e desse comportamento odioso. E aí ela funciona meio que como um contrapeso nessa relação dele. E aí o conflito, ele se instaura com o pai que quer disciplinar o filho dele à força, né, compulsoriamente, e isso se acentua cada vez mais ao longo do tempo. Então, portanto, o mundo ele cresce dentro de um drama familiar, ao melhor estilo dos dramas familiares europeus. Inclusive eu vi algumas críticas sendo tecidas aqui, né, numa dissertação ou outra que eu vou lendo, falando que a escrita do Milton Ratum, ela é uma escrita que busca ser o mais organizada possível, lógico, com um outro salto temporal, mas para mostrar todos os lados da família. Ou seja, a forma como ele narra mostra o ponto de vista da Alicia, mostra o ponto de vista do mundo, o ponto de vista do Jano e de outros personagens que vão aparecer aqui, né? Bom, e aí, né, quem reúne todas essas histórias do mundo não vai ser o próprio mundo. O narrador dessa história é o Olavo, ou Lavo, que é o apelido dele. Ele é o melhor amigo do mundo, eles estudaram, né, desde sempre na mesma escola, desde criancinha, né? As famílias deles têm laços muito antigos, né? A amizade deles começa, por exemplo, quando eles cursam juntos o ginásio no Colégio Pedro II, né? E isso começa no começo de 64, que é quando se instaura a ditadura militar, né? Que rola o golpe lá, 1º de abril e tal. Deixa eu falar um pouco sobre os personagens dessa história. O Mundo, que é o Raimundo, ele é um jovem artista que ele nasce e cresce na Amazônia e ele vai sair de lá para ir para outros lugares. Eu vou falar sobre isso depois. E aí ele quer sair de lá. Os nomes, eles têm um significado. Mundo, ele é chamado de mundo porque ele vai percorrer o mundo, ele quer conhecer o mundo depois de... Por exemplo, olha o que aparece na página 12. Antes de conviver com o mundo no ginásio Pedro II, eu o vi uma vez no centro da Praça São Sebastião, eu no caso o Olavo, né? Magricelo, cabeça quase raspada, sentado nas pedras que desenhavam ondas pretas e brancas, olhava o barco do monumento e desenhava com uma cara de espanto, mordendo os lábios e movendo a cabeça com meneios rápidos como os de um pássaro. O narrador, de forma discreta, ele vai criando um clima de empatia entre o leitor, né, que somos nós, e o próprio Raimundo. E aí ele apresenta o personagem principal de uma maneira convincente, fazendo a gente acreditar que aquele menino tem boas intenções, que
é um bom protagonista que vale a pena ser lido, né, e vale a pena ser observado. Aí tem o Olavo, que é o guri que escreve toda essa história, né? Guri não, ele é guri em um certo momento, mais pra frente já não é mais. Ele é órfão. Ele é resultado ele é órfão por causa de um acidente dos pais dele, né? Ele é criado pelos tios, que é tia Ramiro e o tio Ram, vou falar sobre ele depois. Ele é um advogado acomodado, né? Que sabe que nunca vai deixar a cidade, e depois de metade pro fim da história ele muda o seu comportamento, ele se torna um grande advogado, né? Ele é amigo do mundo desde a infância, como eu disse, e depois ele passa a frequentar a própria casa do Raimundo à medida que o tempo passa. Um outro personagem interessante é o tio Han, que é o Ranulfo. Vou pegar um trecho aqui da narração. Lembro que em plena tarde de um dia de semana, Ramira o encontrou lendo e fazendo anotações a lápis numa tira de papel de seda branca. Perguntou por que ele lia e escrevi em vez de ir atrás de trabalho. Estou trabalhando, mana, disse o tio Han. Trabalho com a imaginação dos outros e com a minha. Bom, Ranulfo ele vai ser um personagem muito interessante aqui, porque ele tem um rolo com uma das personagens e a gente vai ver isso aqui depois. Aí tem a tia Ramira, né, que ela é uma costureira, ela é resignada, ela é um pouco invejosa, né? Porque tudo que ela queria era ter a vida da Alicia, mas não tem. Ó, Alicia falou antes de mim. Ramira sempre foi cobra na cozinha e na costura. Cobra em tudo que faz. Aliás, bem diferente da tua mãe. Levantou com o copo na mão e continuou. Ramira sempre foi esquisita. Morria de ciúme da tua mãe, de todos. Porque existe, né, aquele problema de classe. A questão é que a Ramira, ela sempre quis ter as posses e as benesses que a Alicia conseguia na sua vida. Mas pelo fato de ser costureira e de ser pobre, nunca conseguiu. A Alicia, né? Quem que é a Alicia? A mulher reapareceu sozinha, o cabelo ondulado, úmido. A blusa de seda molhada provocou assobios dos veteranos. A morena, de cerca de 30 anos, desceu com pressa a escadaria. Na calçada, abriu a sombrinha e aproximou o rosto das grades de ferro. Viu-me encostado a uma coluna e me chamou. Era um absurdo não ir visitá-la. Mas de agora em diante eu não teria mais desculpas. Seu filho ia estudar no Pedro II. Concordei com um gesto tímido e ela ainda disse: penso na tua mãe como se estivesse viva. Era Alicia, a mãe de Mundo. Então a Alicia, mãe do Mundo, ela é que vai provocar, né, o desespero e a inveja da tia Ramira por causa dessa... Bom, pelo fato dela ser bonita, pelo fato dela ter posses, dela ser uma pessoa com uma grande visibilidade dentro da sociedade, né, ela ser bem vista. Quem que vai ser o Jano? Olha só a descrição. Isso aqui tá na página 20 do livro. Era a segunda vez que o via de muito perto. Os olhos miúdos, acinzentados e a testa enrugada, como se estivesse sempre franzido. Em poucos anos, a doença o envelhecera, mas a pose era a mesma. A camisa de linha engomada, azul com botões de madrepérola. A calça branca, larga. O que eu lembrava do primeiro encontro? Cinturão, grosso, cinza escuro, quase da cor dos olhos. Bom, o Jano, ele meio que odeia o filho dele então, porque o filho dele não quer fazer o que ele quer. O filho dele, poxa, infelizmente resolveu não ser uma cópia do próprio pai, assim como um monte de pai quer que o filho faça, né? Seja uma cópia de si mesmo. E aí ele não gosta disso, ele fica muito bolado e começa a castigar o seu filho ao longo da história. E aí esse amor que ele não consegue destinar ao seu filho, ele acaba destinando ao cachorro, que é o Fogo. Fogo é o nome do cachorro do Jano. O cachorro tinha na pelagem umas manchas amareladas que o menino detestava, porque um dia o pai dissera: manchas que brilham que nem ouro. Aliás, Fogo é um dos meus tesouros. Então o Fogo ele anda do lado do pai, colado o tempo inteiro do lado do Jano, né? E ele é o filho que o Jano tem, mas não considera, porque, né, ele queria que ele fizesse outras coisas, ele queria que ele fosse o sucessor dele, que acaba não sendo. No meio dessa história tem o Arana. O Arana, ele é um cara que aparece desde o começo ali. Ele é uma espécie de, tipo, de guru do Raimundo, porque ele é um artista também. E aqui eu faço uma conexão entre esse livro e o Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Do mesmo jeito que o Eduardo, ele tinha um amiguinho, ele tinha um amigo mais velho, que era mais experiente, né, e no qual ele se espelhava como artista, aqui vai acontecer uma coisa bem parecida. O Raimundo vai olhar para o Arana como se fosse uma pessoa mais experiente, que tivesse mais noção do mundo, um artista, né, já amadurecido e que poderia dar bons conselhos para ele no futuro, né? Ele é uma espécie, então, de guru que faz arte com causas sociais. Bom, no fim das contas, o Mundo ele não vai curtir muito o Arana, ele vai até mudar o posicionamento dele a respeito do seu antigo ídolo, porque ele vai perceber que o Arana se vende para produzir uma arte que só serve para enriquecê-lo, né? Ele se decepciona com ele no futuro. Um assobio mais nítido, e então surgiu um homem alto e descabelado, feições arredondadas, olhos miúdos, descalço, só de bermuda, mãos amareladas de serragem.
Abriu os braços num gesto exagerado. Me abraçou e disse com voz grave: deve ser um amigo de mundo, não é? Vamos entrar. Mais um jovem no ateliê do Arana. Isso é o caso que ele estava chamando o Lavo para entrar lá e para conhecê-lo também, né? Bom, por que essas pessoas têm esses nomes? Esses personagens têm uns apelidos meio estranhos, né? O mundo, bom, primeiro porque ele é o centro da narrativa. Então é como se o mundo girasse em torno dele. Sabe aquela expressão? Então, a história gira em torno do mundo, que, né, ele vai carregar os desejos do indivíduo brasileiro, pelo menos o indivíduo que mora em Manaus. Ele vai carregar as dores dos indivíduos que vivem no período da ditadura militar, né? O Lavo é o cara que vai fazer a lavação de roupa, porque ele que vai juntar todas as histórias e vai colocar tudo em um livro. Por isso que ele tem esse apelido. Já o Trajano, pela pesquisa que eu fiz aqui, Trajano pode ser aparentemente duas coisas. Ou ele vai ser um imperador que vai comandar tudo e é reduzido a Jano, ou seja, ele perde parte do seu poder, isso vou explicar para você por que depois. Ou ele vai ser apenas o Jano, que é um deus romano. O Jano, ele é o deus das mudanças e das transições. Ele é tipo o que eu vou dizer? Eu ia dizer porteiro, mas não sei se dá para dizer que ele é um porteiro celestial, né? Enfim, ele representa duas fases, ele tem duas fases, que é uma na frente e uma atrás, que simbolizam o olhar para o futuro e para o passado. Então é como se o Jano ele detivesse o poder sobre tudo que acontece ali. O que é verdade, porque ele é um grande empresário e esse romance critica isso, né? Bom, enfim, o personagem ele vai ser... Esse personagem narrador, o Lavo, ele é filho da Raimunda com o Jonas. Eles morreram no naufrágio, por causa disso não foi possível ele ser criado pelos pais. E ele acaba sendo criado pela tia Ramira, que é costureira, né? Irmão da mãe dele, que é aquela mulher que tem sentimentos, né, desgostosos e sentimentos de repulsa pela Alice, porque ela inveja. E ainda pertence à família Ranulfo, que é o tio Ran. Né? O tio Ran é o marido ali da Raimunda. E ele vai ser um elemento curioso para essa história, porque tem uma revelação que envolve ela ali, né? Aliás, que envolve o Ranulfo. Bom, o tio Ran, ele é o irmão das duas mulheres, né? Tanto da Alice quanto da Raimunda. Ele é um desgarrado, porque ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de se esforçar, ele leva uma vida boêmia e é sustentado pela esposa. Então ele parece ser um dos personagens do Encontro Marcado ali também, né? Um cara que é meio encostado e não consegue fazer muita coisa da vida. Na juventude, os três moraram no Morro da Catita, onde foi viver Alice e a família depois, né? Bom, a família do mundo, a mãe do mundo, ela se torna grande amiga da Raimunda e namorada do Ran um tempo depois. Aí entra uma parte legal da história. A Alicia, ela gostava do Ranulfo, o Ran. Pra fazer ciúme nele, volte e meia ela pegava outros caras. O Ranulfo, pra fazer ciúme nela, ele se fazia de mulherengo, de que pegava todo mundo, mas nem foi tudo isso, não. Acontece que a Alicia não curtia o fato de que o cara não gostava de trabalhar, pô. A Alice queria ter um marido que pudesse ser, né, um homem provedor, que tivesse uma certa segurança. E não, o cara não gostava de fazer nada, ele era um vagabundo, né? Ele é o próprio meme lá do Tuco acordando, escrito 100% vagabundo na roupa. E aí o que acontece? A Alicia conhece o Jano, que ele é jovem, ele é rico, pá, e ela, que ela é meio interesseira, já se apaixona, ele se apaixona por ela e ela ali entendeu aquelas convenções, acha que faz sentido ficar com ele. Ambiciosa do jeito que ela não perde a oportunidade e acaba abandonando a vida de pobreza e de miséria e se casa com o Jano. E é assim que se constrói essa família. Só que a Alicia, cara, ela já gostava, aliás, ela ainda gostava do Ranulfo, ela nunca deixou de gostar. Então eles acabaram se tornando amantes, entendeu? Ao longo do tempo. Então, tipo assim, eu não vou casar com você porque você não vai me prover nada, mas a gente pode continuar se pegando pro resto da vida. Tipo isso. E aí o que acontece? Uma vez que o mundo, ele sofre muito com o pai dele, com o Jano, a Alicia tenta fazer esse contrapeso e aproxima o mundo do Ranulfo. E aí o Ranulfo, ele vai servir também de contraponto ao Jano, porque ele é um cara mais de boa, ele é um cara mais atencioso, né? Para proteger o mundo, né? O Raimundo dessa crueldade do Jano, ela acabou aproximando do Raimundo, aliás, do Ranulfo, e isso acaba dando certo. Eles se tornam grandes companheiros no primeiro momento. E aí, à medida que a narrativa se desenvolve, cara, você começa a pensar, e tudo dá a entender que o mundo é filho do Ranulfo, porque eles se parecem mais, porque eles se dão melhor, por causa desse lance deles serem amantes há muito tempo, né? O Ranulfo e a Alice, e por aí vai. Bom, uma vez que o Lavo ele é personagem da história, ele não pode entrar na cabeça de todos. Ele não pode ser um narrador onisciente, portanto. Então, muitos fatos que acontecem na história, eles são relatados por outros personagens, né? Vai ser uns que aparecem de vez em quando. Vai ser o Macau, vai ser a Nayá, vai ser a tia Ramira, vai ser o Ran, vão ser outros personagens, né? Então, à medida que a gente fica sabendo mais coisas, outros personagens vão aparecendo,
porque eles vão ter informações externas para contribuir ali para a narrativa. O Han, ele é um cara apaixonado por livros, né? Outra coisa que faz a gente achar que ele é que ele é pai do mundo. Ele também sente necessidade de escrever as suas memórias, né? E ele compõe um texto que vai escrever para o sobrinho depois. Eu acho isso interessante, porque em alguns, não são todos os 20 capítulos que são narrados pelo Lavo. Alguns momentos eles são narrados pelo Ranulfo, alguns momentos são narrados pelo próprio mundo, né? E aí ele escreve um texto que ele manda para o mundo contando a sua vida. E aí ele inclui a Alicia e o próprio mundo nesse relato, né? Nessas memórias. Nessa narrativa ele intercala o relato do tio, né? O Lavo. Então é como se fossem duas narrativas. Uma que é contada pelo Lavo, que tem um ponto de vista, e outra que é contada pelo Han, que também tem um ponto de vista. E essas duas histórias vão ter alguns pontos que se entrecruzam. Esse livro não é muito grande, ele tem umas 300 páginas, mas ele é tão denso que tem muita coisa que acontece ao mesmo tempo ali. Bom, nos primeiros capítulos do livro, a gente começa a perceber, né, a personalidade do mundo, o conflito que ele tem com seu pai, né? É um menino indisciplinado, ele não se interessa pelos estudos direito, ele só quer desenhar, né? O Jano, quando ele ouve o Lavo dizer que o amigo dele só fala em arte e em pintura, ele responde, né? Por isso que ele não promete nada. Arte? Quem que ele pensa que é? Então, o cara não gosta de arte, acha que arte é só para um grupo específico de pessoas, né? Então, o pai, ele combate essa inclinação do filho e essa temática, discussão a respeito da arte, da importância, do para que ela serve, quem que pode realizar arte, é uma coisa frequentemente trazida, né, à baila nessas discussões do romance. E assim, o pai dele, ele não gosta e tal de arte, mas o filho também não tá nem aí. Ele continua combatendo a intolerância do pai, ele fica cada vez mais rebelde. O Jano, que é empresário, ele é associado, por exemplo, à elite da cidade, ele é associado à ordem social, né? Ele é ali um detentor da produção e da economia local. E ele tem contato direto com representantes das lideranças militares locais. O mundo repudia isso, porque ele não concorda com essa associação ao regime militar, ele não concorda com a perda de qualquer tipo de liberdade individual e também de qualquer realização humana. E uma vez que os militares eles não eram muito, né, favoráveis à produção artística, vídeo que aconteceu ali nos anos 70 no Brasil, ele começa a ficar com medo do que pode acontecer com a vida dele e do que pode acontecer com o seu próprio desenvolvimento pessoal. Porque ele se vê oprimido por todo mundo, pelo pai, pelo lugar onde ele está, pela política do país dele. Então é como se ele se sentisse, né, apertado por todos os lados. Inclusive, a temática da ditadura ela é interessante, ela aparece em alguns momentos para mostrar como que a ditadura no Brasil ela funcionou de um jeito meio esquisito. Você não tinha um conflito na cara, gritante para todo mundo. Era o DOPS que sumia com um cara, era um cara que aparecia morto, era alguém que criticou a ditadura e de repente, né, não aparecia mais na escola, não ia mais para o trabalho. Ó, vou pegar um trecho da narrativa, né, da página 82. No meio da semana seguinte, as aulas da Faculdade de Direito foram canceladas em protesto contra o assassinato de um aluno da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A imprensa falara pouco e de forma obscura, mas os informes enviados pela Ordem dos Advogados acusavam os militares. Além da revolta, medo. Diziam que um dos professores era agente do governo federal. Então existia aquele clima de medo, né, de ser delatado, de ser acusado a todo momento como um detrator da ditadura. Esses problemas que o mundo tem com o pai dele não são novos. Na verdade, não é o problema que o mundo tem, é o problema que o pai do mundo tem com ele. São problemas antigos. Porque à medida que o narrador ele vai remexendo no passado dos personagens, a gente começa a perceber que esse BO aí do Jano, ele não é com o mundo. Na verdade, ele é meio que com a Alicia. Acontece que o problema se chama Ranulfo. O passado deles ligam esses dois personagens, né? O Ranulfo é amante da esposa do Jano, que é a Alicia. O Jano meio que sabe disso, mas é como se você soubesse, mas não discutisse. E, lógico, né? Ele é o primeiro namorado dela, então é um cara que sente muito ciúme. Nos relatos que aparecem por meio dos textos do Lavo, o Han, ele mostra a agressividade do Jano contra o menino, que, pô, ele tinha 5 anos de idade e era deixado lá no porão. Ele tinha 5 anos de idade e tomava surro de cinturão, né? O Jano trancava o guri pra ele não poder ver como que era o prazer de brincar na chuva, por exemplo. É uma coisa bem triste, né? Olha um trecho aqui da narrativa. Perguntavas à tua mãe por que tudo era tão escuro? E por que agora só escutavas o barulho da chuva e das trovoadas? E por que tinhas que comer sozinho e só podia sair à noite para ir dormir no quarto? E ela, tua mãe, não sabia o que dizer. Claro, ela vai falar o quê para uma criança de 5 anos? Ah, você não pode brincar lá fora porque o seu pai é um louco que quer que você se torne um empresário com essa idade. Ele quer que o guri vire Carlos Piloto com 5 anos, cara. Bom, aí a gente tem o desenvolvimento pro ciúme, a relação de vingança, né? O Jano,
Se ele é um cara bruto, o Han ele é o contrário, ele vai ser o cúmplice do Raimundo, né? Ele acredita que o menino é filho dele. A gente pensa todo o tempo inteiro que o Ranulfo é o verdadeiro pai do mundo. E aí ele cresce, o próprio Raimundo acredita nisso, né? E aí fica meio que óbvio que não tem como, cara. O Ranulfo tem que ser pai do Raimundo, porque senão isso é uma grande mentira que está sendo construída aqui, né? Então tem uma moralzinha ali do porquê que por que o Jano ele é tão cruel com o filho dele. Acontece que maltratar o menino é uma forma de vingança, porque ele mesmo pensa que o mundo não é filho dele, entendeu? Aí a gente começa a pensar nessa questão do verdadeiro pai. E aí eu vou entregar a paçoca. Será que eu entrego a paçoca agora? Eu vou entregar, não quero saber. A Alicia, ela vai guardar um segredo com ela por muito tempo. Bom, o que acontece no meio de toda essa história dessas 300 páginas? O Jano, ele vai começar, o narrador vai acompanhar o Jano, vai acompanhar o mundo por aquele cenário entre os anos 60, 70 e 80 ali de Manaus. Muitas coisas vão aparecer, né? A questão da prostituição infantil é um negócio que é levantado. O que mais que aparece muito? Aparece o sofrimento das pessoas pobres, aparece a desigualdade social, aparece como funciona o extrativismo, a exploração local dos trabalhadores em Manaus, enfim. E aí chega um momento que um ponto que ele percebe que ele está sendo oprimido por todos os lados, ele vaza e fala, não quero saber disso aqui não. Ele pica mula, porque ele teve que, além de aguentar todo esse sofrimento, ele teve que ir para colégio militar, ele teve que aguentar discurso religioso, e aí ele vaza. Ele vai para o Rio de Janeiro, aí depois ele sai do Rio de Janeiro, ele vai para Londres, aí ele sai de Londres, ele vai para Berlim, e existe, lógico, né, essa formação intelectual e essa formação do personagem Raimundo, que vai começando a entender que o mundo não é só aquele lugarzinho pequenininho, ele vai entender que o mundo é muito maior do que ele mesmo. E aí ele vai lá para a Europa, só que não dá muito certo, ele começa a passar mal, ele tem problemas financeiros, ele fica doente, né? Isso depois de ele tretar com o pai, depois de ele organizar um movimento popular de protesto, ele descarrega todas as frustrações em cima do pai no momento, que já é ruim de saúde, não aguenta, morre de desgosto, depois o filho não aguenta a morte do Jano. Na verdade não é que ele não aguenta a opressão que ele vive ali, vaza, vai para a Europa, fica doente, e aí ele volta muito mal. E aí nesses últimos momentos de vida dele, a mãe dele confessa quem que é o verdadeiro pai dele. E aí a gente pensa, pô, finalmente ela vai falar, né? O verdadeiro pai do mundo é o Han. E não é. O verdadeiro pai dele é o Arana. É o Arana, cara. E ele pensa, pô, mas o Arana, nada a ver, ele é só, tipo, um intelectual ali, que nem é, tipo, um big deal. Por que ele é o pai? Será que ela tinha um relacionamento com ele e escondeu durante toda a narrativa? Não é isso. Na verdade, ele conta depois pro Lava Descoberta, né, o Raimundo, e ele fala que a mãe dele quis provocar ciúmes no Ranulfo. Então, olha só. Sim, ignora o Jano. Esquece. A Alicia gostava do Ranulfo. Para fazer ciúmes nele, ela pegou uma noite dessas, o Arana. Só que foi uma, você não precisa de duas para engravidar, você só precisa de uma só. Saíram, se pegaram, e numa que eles saíram, ela engravidou. E ela engravidou, ela já estava junto com o Jano na época. A gente tá aqui, a gente tá se pegando, nasceu o filho, por acaso ele é seu. E aí ela diz, né, era para ser só um flerte, foi apenas uma noite. E aí depois vem todo um sentimento de culpa que passa pelos sentimentos dela, né? Ela vai descarregar tudo numa cena muito pesada, né? Enfim, ela queria que o Han fosse o pai do Raimundo. Ela queria mesmo. Tanto que ela aproximou os dois, ela fez os dois, né, se comportarem que nem pai e filho. Aí existe esse lance da arte, essa predisposição artística, que no primeiro momento você pensa, pô, parece ser uma relação ali com o Ranulfo, porque ele também gosta de livros. Mas não, é relação com a Arana, que também é artista, né? E aí, pra ela, essa veia artística do mundo era o que pegava muito era o calcanhar de Aquiles dela. Porque toda vez que ela lembrava daquilo, ela também lembrava da sua relação que ela teve com o Arana e daquela escapada que ela deu. E aí o Arana, ele surge, né, como um contraponto à própria figura do mundo. Porque os dois são artistas, mas eles seguem caminhos diferentes. Porque enquanto o Raimundo, ele quer viajar o mundo, ele quer se tornar um grande artista e fazer uma arte original e diferente, o Arana não, cara, ele é mercenário, ele é tipo o Romero Brito, inclusive, né, ele meio que se comporta como um personagem que faz uma arte, assim, que ela é interessante, mas ela é muito mais feita para vender do que para inovar, entendeu? É mais ou menos nesse sentido aí. E aí a história continua, né? Existem diferenças na atuação de cada um deles. E aí o Cinzas do Norte vai mostrar que existe uma oposição entre o protagonista, né, que é o mundo, e o genitor, que é o Arana. Porque o Arana, ele é alvo de críticas de todo mundo desde sempre. Do Lavo, do mundo, né, do Raimundo, do Ranulfo, aliás, do mundo é depois.
Porque no começo ele é tipo, para um aprendiz, ele é um mestre, ele é um cara que entende. Mas depois que ele vai amadurecendo, ele percebe que o protagonista, o mundo percebe que o Arana não é tão grande, né, artista assim. Olha aqui, por exemplo, tem um outro fato que revela essa exploração, né? O Arana, deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma parte da narrativa mesmo. Mais à frente, outro fato relatado por Lavo revela a exploração comercial da arte. Arana quis me mostrar uma de suas pinturas recentes, paisagem de um fio margeado por uma mata densa e pássaros num céu luminoso. Observei o quadro e olhei de esguelha para mundo. Que tal? Perguntou Arana. Parece pintura de um naturalista ou viajante, comentei. Não é o contrário do que ensinaste para o mundo? É um quadro encomendado, justificou ele. E o gosto não depende só de mim, depende de quem olha. Então, olha só que cínico da parte do Arana, né? O gosto não depende da obra de arte, depende de quem está pagando, de quem está cobrando por aquilo. Então o objetivo dele é vender. E é legal que como que os personagens da história, ninguém está fechado com isso. Ninguém gosta de que se faça arte só para vender, né? Tanto que o Raimundo ele começa a dar razão pro Han depois, ele começa a defender esse mesmo discurso de que a arte não serve só para se vender, né? E aí tem uma conversa muito interessante em que o narrador, que é o Lavo, ele começa a falar com o antigo mestre dele. Ele fala, não é mais o mesmo, disse com aspereza. Aliás, nós não somos mais os mesmos lá. O ateliê dele é uma fábrica de quadros e esculturas. Arana renegou até aquela jaula queimada, cheia de ossos e capim seco. Dizia que era uma obra muito crítica, mas hoje acha que é fútil. Uma fase experimental, já passou. Falou assim mesmo e ainda riu. Arana virou um reles comerciante de arte. É um cara medroso demais. Agora ele decora gabinetes, manda presentes a oficiais e políticos. Então ele virou um artista que manda presente pra gente famosa. Então ele é só o cara que é lembrado como o artista dos famosos. Ele não é um grande inovador, um cara que arrisca, um cara que entrega tudo pra fazer arte, né? E aí entra aquele choque, porque o mundo, ele quer pintar, ele quer desenhar, e ele se encontra oprimido por todas as partes. Enquanto o Arana, que faz uma obra meia boca, consegue sobreviver e consegue viver. E ele sente uma injustiça, né, que, pelo amor de Deus, ela é patente nessa história. Os três personagens, então, eles ajudam a construir a figura de um artista vendido. E aí não tem problematização. Todos eles concordam que o cara é vendido. E cada um, a partir do seu ponto de vista, fala exatamente a mesma coisa. Que o Arana é um impostor, que ele é um patife, que ele produz obras com finalidade, né, de comercialização. E isso para eles é condenável. No fim da história, o que acontece? O mundo ele vai embora de Amazonas, ele vai para o Rio de Janeiro, depois ele vai lá para a Europa, né, para viver para produzir a grande obra dele. O Jano ele morre de desgosto, né, depois de um protesto em que ele percebe que nada daria certo, que o filho dele não vai ser o que ele esperava mesmo. A Alicia, depois que o marido morre, ela volta lá pro Rio, e aí você pensa, pô, agora ela vai conseguir viver a história de amor com o Ranulfo, mas não, porque uma vez que o filho dela é filho do Arana e não do Ranulfo, ela fica se remoendo de culpa o tempo inteiro. E aí o que ela faz? Ela acaba se entregando ao vício, ela acaba se entregando à cachaça, né? Ela perde tudo na bebida, no jogo, e ela não aguenta o fim da própria família, porque é uma família que está se desfacelando, né? O mundo volta doente, ouve isso da mãe, depois ele vai lá falar com o Lavo para construir a história dele de volta. O Lavo, depois de ver tudo isso acontecendo, o lance da exploração, desse problema familiar, né? Ele acaba se tornando um grande advogado que luta por questões sociais. E a história termina com essa última carta, né? Que é um livro que ele é construído depois da morte do mundo. É uma história que vai falar muito sobre a relação familiar, como que ela se constrói com base em ideias muito fracas, ou então ele se constrói a partir de relações frágeis, né? Como a relação por interesse, um filho de um outro relacionamento, um pai e um filho que não se dão bem, né? E assim que é escrito e assim que termina, né? Cinza do Norte, do nosso querido autor Milton Ratum, escrito em 2005. Espero que você tenha gostado. E agora, né, por favor, vá ler o livro. Esse vídeo não te livra de ter que ler o livro e ter que ter acesso a essa obra. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau, tchau.